Deus me eleve de verdade. Deus me muda, me lapida. Aquilo que você ainda não viveu. Você trouxe a sua Bíblia? Abra ela comigo. Evangelho de Mateus. Sal foi insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Para ofuscar o verdadeiro evangelho que foi dado por intermédio de Cristo. Há lugares, há pessoas que estão completamente sem características, palavras naturais, mas são palavras que está afiliado em alguém. E esse alguém é Jesus. Vocês são. E quando Jesus está dizendo você é, nada pode tirar essa essência de nós. Eles têm um papel tão importante na sociedade, espirituais, para que os seus olhos se abram e seus pés se finquem no verdadeiro evangelho. O céu é real. O céu é real. Jesus está aqui. Deus preparou essa tarde para você. Deus preparou esse tempo, assim como Ele diz para os seus discípulos no versículo 13: vós sois o sal da terra. Porque quando nós estamos bagunçados mediante aquilo que nós somos de verdade, não sei se eu sou A, não sei se eu sou B, a gente, assim como o sal, se ele perde a sua essência, ele perde completamente a sua qualidade, e para nada mais presta. Da mesma forma sou eu e você. O sabor divino não pode ser adulterado pela religião. Eu quero que você, filho, você filha, expresse assim, que você manifeste, que você conserve. Deus não é religioso. Sim, Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha revelar as tuas verdades por intermédio dos teus filhos, que o Senhor venha ao Espírito Santo. Eu sei que muitas das vezes eu tenho sido tão confusa, tão confuso, mas eu sem entender nada, você está permanecendo, você está firme, você está forte, porque Ele é contigo. E por intermédio das palavras que são declaradas, não se distraia, não se disperse. A cada palavra aqui são frutos. Você pode colhê-los, sim. Diga para Ele, diz: Senhor, fala comigo, Deus. Nós permanecemos, custe o que custar, venha o que vier. Eu estou firmado. Sim, fala para Deus agora, fala. Você está em um tempo de oração, de intimidade, de preparamento do ambiente, preparamento da sua própria vida. Sim, Espírito Santo, toma a vida do teu povo, Deus. Cada um dos teus filhos e filhas que já chegaram aqui, aqueles que estão vindo para este lugar. Deus, eu oro pela vida do nosso apóstolo Josadak. Obrigada por manter meu coração sensível. Obrigada por me manter consciente do que os céus estão me chamando, e eu estou atento ao teu clamor. Então me mantenha em ti, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Toda a cultura que roubou a essência do Espírito de Deus de nós. Então nesse momento eu quero que você se sinta livre no Senhor. A palavra de Deus vai dizer que aonde há o Espírito Santo, ali há liberdade. Então você é bem-vindo nesse lugar, Jesus. Nós te convidamos, Senhor. Venha sobre nós nesse momento, Jesus. Inunda o nosso ser, o nosso coração. Muda a nossa mente, Jesus. Que haja nessa tarde, Pai, coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro.
nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Isso nós erguemos a nossa voz, por isso nós quebrantamos o nosso coração. Então eu quero te convidar a você adorar com todo o seu entendimento nessa tarde. Aleluia, Jesus, tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. E por mim se entregou, e os meus pecados levou de trono. Somos agradecidos por você colocar o seu voto de confiança em nós. Temos a plena certeza que não foi um trabalho fácil, tendo consciência das várias dificuldades e também a forma como nós aparecemos em Cachoeiro. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Adriana, essa pessoa que confiou desde o momento em que nós decidimos trazer a escola para dentro de Cachoeiro de Itapemirim. Ela cedeu o seu espaço e nós trabalhamos algumas terças-feiras e temos a certeza que tem se tornado assim uma fonte enriquecedora para nós agregarmos todo o conhecimento, sabedoria, graça que Deus tem colocado no nosso coração. E desde já agradecer a você que confiou em estar aqui. Não é um produto do meio, mas é um produto de qualidade, tendo consciência do que Deus vai fazer a partir daqui. Amém? Destruiu a vida das pessoas é quando nós nos confinamos em quatro paredes em que você não tem a liberdade de expressão. Você não tem uma opinião clara sobre quem de fato é Deus. E se você ser levado à profundidade e fazer determinadas análises, você vai perceber que a grande maioria frequenta a igreja só por frequentar, vai à igreja só por ir, sem a vida. Eu acredito dessa forma. Deus está em busca de um relacionamento todo dia. E certamente acredito que é disso que se fala sobre o reino de Deus. O reino de Deus não fala sobre um sistema que condiciona as pessoas debaixo de uma falsa experiência, mas debaixo de uma clara e forte experiência em que todos nós possamos ter clareza do que nós estamos fazendo. No livro de Ezequiel, se você trouxe sua Bíblia, nós mandamos uma mensagem para você. Quero que você abra sua Bíblia, livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. E se você quiser anotar, anote isso. 27. Profeta Ezequiel. Imagina, a senhora pode ler, por gentileza, versículo de número 24, 25, 26 e 27. Nós já estamos começando e assim, quando nós embalar, você já vai esquecer muita coisa aqui. E ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos, de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Você está acompanhando esse texto, nessa leitura? Por que estou começando com esse texto para nós refletirmos juntos? A primeira pergunta que um dia surgiu no meu coração é: quem de fato é Deus? Eu sou filho de pastor. Na minha família tem 12 pastores. O que te levou você a levantar a mão no dia de domingo? Dizer assim, eu era um perdido dentro da sua casa. Eu estava perdido dentro da sua casa. O fato de se você é um homem de Deus, eu não sou um homem de Deus porque você é. Se eu for disser, você por conta própria. Não porque você é meu pai, nem porque você é o pastor da igreja. Virou a chave na mente dele. Porque segundo o pensamento religioso, ele pensava o quê? Filho de pastor vai se tornar um pastorzinho. Nasceu das minhas entranhas, vamos habilitar ele para se tornar o quê? Eu disse assim, eu não sou um robô. Se for de ser um homem de Deus, você por conta própria, porque eu encontrei Deus, não por causa de você. Eu te respeito, eu te amo, eu sei quem você é para mim, mas eu não vou encontrar Deus por causa de você. Porque se eu encontrar por causa de você, amanhã estou te fazendo passar vergonha por causa do sistema em que você vive. O sistema que você dirige. Querendo ou não, a igreja em si, como denominação, é um sistema. Sim ou não? Você não vai negar que não é. É um sistema. O sistema é esse que vai levar as pessoas a estar confinadas a meramente a obediência.
Eu sempre fui um cara, sabe, um cara perguntador? Sempre fui eu. Sempre fui eu. Por que aqui? Por que isso? Por que daqui? Por que daqui? Por que daquilo? Esse menino, para. Eu descobri uma coisa. Quando eu encontrei Deus, eu encontrei por conta própria, por uma experiência de vida. Não porque ele apenas era o homem de Deus pregando naquele mundo. Se existe algo tão contaminador, é a linguagem de ovelha. Eu vou te provar isso aqui. Você vai chocar a sua realidade. E ao condicionar no meio do povo dele, ele vai nos mostrar de fato como muitas das vezes a gente se perde, se contamina, e Deus tem que fazer o trabalho novamente. Então, com os meus 17 anos, eu comecei a desenvolver pessoas. O Senhor me capacitou, me deu graça. Aos 20 anos comecei a escrever. Foi para uma empresa, e você se sente assim, eu sou o patinho fora d'água? Sim. Um novo coração. Derramarei espírito novo dentro de cada um de vós. Particularizou. Não disse vou derramar sobre todos. Se Deus vai tirar um coração de pedra, então tem alguém que colocou esse coração de pedra? O paganismo tão a fundo que plantaram no coração de Israel. É por isso que a religião, se você não saber, você está dentro de um sistema idólatra. Você não sabia. Então, placa pouco importa. O nome da sua igreja pouco importa. A única coisa que importa é se o conteúdo sendo proclamado. Estou falando isso, sabe por quê? Porque muitos de vocês se sentem assim: perdi meu tempo. Eu passei 20 anos, 30 anos dentro de um lugar que eu nem estava sabendo para onde estava indo, para onde estava sendo direcionado, e ainda estavam construindo dentro de mim algo errado. Gera uma crise de frustração, e essa crise de frustração naturalmente vai te levar aonde? Para um caminho onde você vai falar assim: então não faz sentido mais congregar. Não estou falando sobre isso. A base do reino é construir pessoas para que depois se reúnam em um lugar. Não construir lugar para tentar construir pessoas. Então, se nós não entendemos isso, nós estamos completamente entregues ao quê? Ao caminho da perdição. Por isso que quem não conhece o caminho, a perdição é inevitável. Por ser capaz de pensar por conta própria e saber encontrar Deus através da própria Bíblia. A Bíblia não é um livro religioso. Isso aqui é um mapa para você encontrar uma vida que Ele quer, não a vida que você deseja. A vida que Ele quer te dar, não a vida que você deseja. Porque a vida que você deseja, naturalmente, só te levou para o caminho que você está. Ou às vezes para os lugares que você está. Ou pela forma como você está. Deu para você começar a entender? Ninguém está querendo que você saia do lugar que você está. A gente está querendo que você encontre de fato Deus através de toda a verdade que é necessária para que você transforme. Você está bem posicionado diante de pessoas que têm seriedade. Você está aqui para colocar em prática e exercitar sua mente, seu cérebro, para tudo aquilo que você precisa. E certamente você será alvo de toda a transformação necessária que está aqui. Ok? Atualmente, dentro dos edifícios religiosos, igrejas, líderes sem uma visão clara estão dirigindo pessoas que não sabem para onde estão sendo direcionadas. Decidimos nos doar para servir com amor todo o povo de Deus com qualquer parte do mundo, incluindo o Brasil. Governo, política. Deu para entender? Sim. Quem nós somos? E por que você está aqui? 5 grupos. De quê? De pessoas. 5 grupos de pessoas. Isso aqui, e esses são os escribas. 5 grupos. Estou fazendo para você ler de forma aleatória. Os escribas e já te mostrei 2 grupos. Já tem 2 grupos aí. Ó, primeira coisa, toda vez que a religião começa a se expressar, Fernando aqui de prova, eu não vou te falar de oração se eu não orar. E comecei a praticar com ela de tal maneira que ela começou a desenvolver características desse jejum. Nos colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com medo querem movê-los.
Continua. Praticam todas as suas obras para serem vistos pelos homens. Vai, continua. Alargam seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados em públicos e chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Continua. E a ninguém na terra chameis vosso pai. Despertar uma geração de filhos e líderes espirituais que queiram viver fora da caixa opressora da religião legalista. Porque como é que Jesus vai conviver 33 anos com um bando de gente que não tem nem sequer caráter firme diante das situações e circunstâncias pelo qual ele veio viver? Mas ele decidiu conviver com a gente. Viveu ou não viveu? Conviveu ou não conviveu? E temos prova de que ele conviveu com o ser humano. Essa é a prova do amor dele. Saber conviver é a maior certeza de que você pode, ouça bem, viver ao lado de alguém. Porque se eu não consigo conviver com você, então não espero chegar no céu. Já imaginou aquele chegando barulhando? Glória! Aqui embaixo não está aguentando. Lá vai aguentar? Lá tem carro de fogo, não vai de fogo. Se aqui embaixo o cara pegou fogo na igreja, você fala, isso, histeria. Eu te pergunto, lá em cima você vai aguentar? Esse dia eu falei, irmão, tem gente que de tão pobre que é na terra, quando chegar no céu vai roubar as ruas de ouro. É verdade, de tão medíocre que você viveu aqui embaixo, de tão pobre de mentalidade, pobre, ou saber de recurso, pobre de conhecimento que você viveu aqui embaixo, vai chegar lá em cima, vai fazer confusão. Porque aquilo que você está querendo aqui embaixo lá é rua, você vai pisar, dá para garimpar aqui, Jesus? É o que a mentalidade, cara. Por isso, agora eu te pergunto, quando você começa de fato a produzir uma vida qualificada para Deus e em Deus, e Deus começa a se revelar na sua vida, a primeira coisa que a religião vai combater o quê? É aquilo que você está produzindo. Quem Ele é para você. E naturalmente, a religião nos condiciona. Vamos para o próximo tópico. A senhora pode ler o próximo. Liberação das emoções, curando o coração ferido pela religiosidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para curar os quebrantados. Vê, o Espírito do Senhor está sobre mim. Está sobre quem? Sobre você, sobre a sua vida. Se você não é canal de cura para ninguém, você é o canal de doença para essa pessoa. Eu próprio Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Se está sobre mim, eis que me ungiu. Há uma unção sobre nós para curar alguém. É por isso que nós precisamos ativar essa unção, essa graça, essa capacidade, para que quando você apertar a mão de alguém, abraçar alguém, quando você acolher alguém, seja fonte de cura para essa pessoa. É para isso que ele está dizendo, porque o Espírito do Senhor me ungiu para quê? Ele não me ungiu para ser fofoqueiro, para falar mal dos outros, para ficar brigando, não, ele me ungiu para ser uma fonte de cura para alguém, uma fonte de libertação para alguém. Você nunca deu conta que quem sempre perde tempo falando mal da vida dos outros, nunca curou ninguém, nunca levantou ninguém, nunca restaurou ninguém, nunca abençoou ninguém. É um caloteiro, é um fofoqueiro, é um bisbilhoteiro, está na vida de todo mundo. E ainda diz que Deus me ungiu. Como é que Deus vai ungir um fracasso desse? Por aonde você ir, seja fonte de cura. Na sua empresa, fora da sua empresa, com quem você trabalha, ao lado de quem você trabalha, com quem você convive, seja fonte de cura. Expulsar demônio dentro da igreja, os demônios foram expulsados na rua mesmo, na estrada, ao ar livre, e alguém vai assim, ele é louco, ele é maluco. Eu prefiro ser um instrumento de cura para alguém, do que permita que o diabo vá fazer aquela pessoa se matar. Eu prefiro ser um instrumento de cura, em que Deus vai usar a minha vida para tirar alguém da depressão, do que colocar na depressão alguém. Eu prefiro ser um instrumento de cura, ainda que a religião nos bata, ainda que fale mal, mas a verdade é essa: nunca vi um religioso usado poderosamente para curar alguém. Nunca. Isso em qualquer lugar da sociedade, nunca. Toda pessoa religiosa é igual um líder carrasco dentro de uma empresa, ele nunca vai curar ninguém, ele está sempre matando, mas quer que você lhe sirva, mas quer que você trabalhe, mas quer que você faça.
Você não pode chamar o homem, que homem de Deus, o que? Não é homem de coisa nenhuma, é um assassino. Gente, tem horas que eu tenho que, sabe, fazer um crivo na minha fala com determinados homens. Eu nem sei por que Deus me escolheu. Eu vou te dar uma prova. Você sabe quantos morreram na corrida para você fecundar? Poderia ser o Pedro, poderia ser a Maria. Você não venceu porque está vivo, você venceu porque você fecundou. Sabe não? Todo ser humano nascendo na terra, Deus permitiu que nascesse para que ele encontrasse rumo e clareza em propósito. Somos posicionados muitas das vezes a ser desafiados, ó Deus, a começar a pensar. O Senhor falou para Nicodemos: como tu, sendo um mestre da lei, não sabe o que é nascer de novo? Porque a religião não sabe o que é nascer de novo. A religião não sabe o que é ter liberdade para viver a vida que o Senhor tem programado. E que o Senhor seja capaz de nos revelar, ó Deus eterno, de uma forma tão específica, tão clara e tão sobrenatural, Deus, que o Senhor não é religioso. Pessoas conectadas à sua essência, que não precisam provar nada para ninguém. Verdade no coração do teu povo, que por muito tempo estavam escondidos. A coragem e força o Senhor nos deu, mas a graça é sua, o poder é seu. Eu te peço, Senhor, que o pouco que podemos compartilhar, independentemente do tempo curto que nós já temos, eu estou orando para que os céus estejam abertos, que a graça do Senhor alcance a mente, o coração, Deus eterno. Diz que nos tornaria, ó Deus, instrumento, Deus eterno, para quebrar paredes que estão construídas há centenas de anos. Quebra as paredes, ó Deus, que fazem com que o Senhor não encontre espaço, assim como diz o poder do teu Espírito venha e quebra, ó Deus eterno, as paredes que nos prenderam de viver uma vida que o Senhor tem programado. Olha, bem-vindo, porque o Senhor não depende das paredes da religião para estar na terra. O Senhor depende de corações do reino para habitar e fazer a tua obra, no nome de Jesus. Quantos querem dizer amém? Amém. Quantos querem dizer amém? Amém. Gente, você está liberado para o coffee break? Sistema, ó Pai, a qual o Senhor não era o mestre, a qual o Senhor não era o principal. Todas as vezes que eu me submeti a palavras que me feriram, a palavras, Pai, que quebraram a minha identidade em Ti, Jesus. Começa a trazer agora o meu entendimento, Pai, o motivo de eu estar aqui, o motivo de eu existir, o motivo de eu respirar, o motivo, Espírito Santo de Deus, pela qual eu fui atraída pelo Teu amor, pela Tua presença. Nós entendemos que nós precisamos reconhecer quem somos em Ti, Jesus. Essa é a única maneira de fugirmos, de sermos retirados desse lugar, Espírito Santo de Deus, de mentira, de enganos. Oh, Senhor, tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E ele me amou e me ama, e ele me ama. Meu coração dispara em meu peito acelerado, não tenho tempo pra perder. Acima da tua ansiedade, acima da rejeição que foi por, e ele me ama. Espírito Santo de Deus, Jesus está dizendo que nesse momento Ele vai começar no objetivo de nós entendermos a essência de Deus em nós. Nesse momento, se permita com que Jesus comece a quebrar sobre você toda a rejeição. Nós pedimos sistemas mais libertos, livres, sarados e curados pelo sangue do corpo. Curados, libertos e salvos pela graça. Só você que entende que hoje que você foi convidado pelo Senhor para dentro de mim, para entender o propósito, a convocação que me foi feita através do sangue de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença.
E eu sou muito grata ao Senhor por essa tão grande oportunidade, onde Deus já tem falado tanto ao nosso coração, e poder senti-lo aqui é maravilhoso demais. Quero louvar a Deus pela vida dos apóstolos, né? Josadac, Fernanda, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por abrir essa porta e me permitir fazer parte de um momento tão maravilhoso como esse, para que nós pudéssemos absorver tudo aquilo que o céu está liberando sobre nós aqui nesse lugar, porque com certeza o banquete, né, que está sendo servido aqui nesse dia, não tem como a gente não sair daqui saciados pela graça de Deus. Quando eu comecei a estudar sobre o tema, né, que ele colocou para ser abordado aqui, né, eu comecei a ser confrontada com algumas coisas, porque começa em nós, né? Não tem como a gente passar algo se não começar primeiro em nós. E quando eu fui estudando isso aqui foi abrindo o meu entendimento de uma forma tão maravilhosa, apóstolo, né? Que eu gosto muito de escrever e eu vou escrevendo na minha Bíblia, eu vou escrevendo nas agendas, nos cadernos que eu vou encontrando pela frente, nas folhas de papel. E o meu esposo fala assim, a Cris não pode ver um pedaço de papel na frente dela, que se... né, que ela gosta de estar ali rabiscando tudo, mas é porque quando Deus fala com a gente, né, pelo menos eu sou assim, eu gosto de anotar tudo, para que eu não esqueça daquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, para que a palavra não se perca. Gálatas 5, capítulo de número 5, versículo de número 1. Vou esperar você achar aí. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim. Amém? Todos acharam? Podemos ir? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você pode repetir comigo? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. As crenças, elas determinam absolutamente tudo. Qual o tamanho da casa que você vai morar? Qual a marca do carro que você vai comprar? Qual tipo de relacionamento que você vai ter? Qual é a gestão que você vai dar para a sua empresa? Como é que você vai conduzir o seu ministério? Na verdade, tudo isso é resultado da nossa crença. São as suas crenças que determinam como tudo funciona. Se nós nessa noite começarmos a nos atentar para a forma como pensamos, assim seremos. Você é resultado de como você pensa. Porque como o nosso apóstolo já disse aqui, tudo começa pela mente. E o diabo, ele faz de tudo para roubar a nossa mente, para construir um entendimento em nós. E nós precisamos estar atento a qual tipo de entendimento que vai ser gerado em nós. Quando eu beijo meu filho, será um estímulo. Dos estímulos que nós recebemos dos nossos pais. E experiências geram sentimentos. Mesmo que algo tenha acontecido na sua vida, do seu casamento dar certo, você
2026 será o ano da tua vida. 2026 será o ano da sua vida. Memórias geram sentimentos. Qual o resultado disso, apóstolo? O resultado disso é: eu não consigo. Para mim nada dá certo. Para mim as coisas são muito difíceis. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Todo esse sentimento vira uma crença: raiva, ódio, ira, procrastinação. Deus nos chamou para um propósito específico, querido, para que nós venhamos frutificar, para que nós venhamos dar certo. E não é confronto com o outro, é confronto comigo mesmo. Porque é muito fácil a gente colocar a responsabilidade no outro, não é? É muito fácil a gente dizer que a nossa vida não está dando certo por causa do outro. Não, a responsabilidade é minha. Todos esses sentimentos, eles vão interferir no seu comportamento e nas suas reações. Tudo isso influencia na sua vida, nos seus negócios, nas suas finanças, na sua família, no seu casamento, na criação dos filhos, em tudo. Quando você tem entendimento de algo, querido, a sua vida abre. O bloqueio quebra. E você começa a fluir. Nós começamos a aplicar tudo aquilo que a palavra ela nos ensinava. E as coisas começaram a se abrir. E as coisas começaram a se mover. Nós compramos um terreno para a igreja há 13 anos atrás. E aquele terreno custava 500 mil reais. A nossa igreja, ela era conhecida assim, desculpa o termo, mas eles diziam assim: o meu esposo é um pretão, né? Abençoado como o apóstolo Josadá, né? Aquele negão forte, saudável, cheiroso. E o nego é cheiroso, vou te falar um negócio. Perdi até o raciocínio. Elogiar demais. Vocês eram conhecidos. A compra do terreno era conhecida. A igreja, ela era conhecida. Literalmente eles diziam assim: você vai para aquela igreja de pobre, de preto e pobre. Cansamos de ouvir isso. Cansamos. O pregador não ia pregar na nossa igreja. Quantas das vezes ficamos na porta da igreja esperando os pregadores? Eles marcavam conosco, combinavam com a gente, não iam. Naquela igrejinha. E aí um dia o irmão marcou para ir pregar no culto e nós ficamos lá, a igreja, esperando aquele entusiasmo. 8 horas da noite o pregador não chegava, meu esposo ligou para ele e falou: pastor, o senhor não vai vir? Ele disse: meu irmão, me perdoa. É que um amigo meu me convidou para eu vir trazer uma palavra aqui na igreja tal. Ele falou: pastor, mas o senhor não combinou comigo. Naquele dia o meu esposo chorando disse para mim assim: Cris, a partir de hoje eu não dependo da unção de mais ninguém. A partir de hoje eu vou orar até Deus liberar a unção dele sobre a minha vida. E a partir daquele dia nós começamos a orar dizendo: Senhor, destrava essa unção que está sobre nós. E nós paramos de depender de pregadores. Tudo já está feito! Aleluia! Não tem mais nada a ser construído, tudo já foi construído. Não tem mais nada a ser conquistado, tudo já foi
preciso, a partir de hoje, me posicionar do jeito que o Senhor tem me chamado. E aí as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Você começa a atrair, porque a unção, querido, é sentimento. Qual é o sentimento que está saindo de você? O sentimento que sai de você é o que você vai atrair. Se os seus sentimentos são sentimentos ruins, você começa a atrair coisas ruins para a sua vida. Mas se os sentimentos que você está exalando são bons, você começa a atrair coisas boas e as coisas começam a dar certo na sua vida. Alguém entende isso aqui nessa tarde? Mas nós precisamos nos ver como Deus nos vê. Se veja como Deus te vê a partir de hoje. Livro do Juízes, capítulo 6, fala sobre Gideão. Eu gosto muito dessa palavra. A Bíblia diz que os midianitas dominaram sobre Israel. E por causa do domínio e do governo dos midianitas sobre Israel, a Bíblia vai dizer que eles empobreceram. Eles eram tantos que a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos. Aí a Bíblia vai dizer que os homens se escondiam nos túmulos, nas cavernas e nas fortalezas. Aí um dia o anjo do Senhor vai se assentar debaixo de uma grande árvore, aonde o filho de Joás, Gideão, estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo num ambiente completamente desfavorável, num tanque de prensar uvas, para proteger a plantação dele dos midianitas. Aí o anjo está ali observando. O anjo vai olhar para Gideão e vai falar assim: homem valoroso e valente, o Senhor é contigo. A mente de Gideão está tão cativa. A mente de Gideão está tão aprisionada que ele vai dizer para o Senhor assim: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, cadê aquelas histórias que nos eram contadas dos nossos pais? Cadê aquelas maravilhas que o Senhor fazia quando abriu o mar vermelho? E Deus vai dizer o que para Gideão? Gideão, é pela força que você tem que eu vou libertar Israel dos midianitas. Sabe qual é a resposta de Gideão? Eu sou menor da casa. A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou menorzinho. Deus olhava para Gideão como um libertador. Deus estava olhando para Gideão como um juiz. Mas Gideão não conseguia se ver como Deus via. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha tocar cada mente, cada alma, cada espírito. Tudo que tem bloqueado os teus filhos, tudo que tem impedido eles de crescerem a partir de hoje. Tudo que tem impedido eles de prosperarem. Tudo que tem impedido eles de enriquecerem. Tudo que tem impedido eles de produzirem, Senhor. Eu te peço na autoridade do nome de Jesus Cristo que todo bloqueio seja quebrado hoje. Nós estamos, ó Deus, perfurando a bolha. Nós estamos, Senhor, quebrando a caixa. Nós estamos, Senhor, rompendo com medo hoje. Nós estamos rompendo com as inseguranças hoje, Pai. Porque o Senhor nos trouxe a esse lugar, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser forjados. E que possamos ser, Senhor, como flechas na mão do arqueiro. Nós temos uma identidade espiritual. Cada um de nós que aqui estamos temos uma identidade, Senhor. Essa identidade, ela já foi gerada, Senhor. A identidade, ela já foi gerada antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Antes das frustrações, antes dos medos, antes dos ataques,
Antes dos bombardeios, antes das guerras nós fomos gerados. Não foi depois, foi antes. Mas os ataques, ó Deus, criaram em nós um entendimento e uma crença que tem limitado o poder do Senhor na nossa vida. Mas hoje, na autoridade que é no nome de Jesus, nós declaramos que vencido está o inimigo da nossa alma. Nós declaramos, Senhor, que vamos viver todo o propósito que o Senhor tem para nós. Nós declaramos que a partir de hoje vamos crescer, a partir de hoje, Senhor, vamos liderar, a partir de hoje vamos comandar, a partir de hoje, Senhor, vamos gerenciar, a partir de hoje, Senhor, iremos dominar sobre tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não teremos mais medo de romper. Não teremos mais, Senhor, não iremos mais, Senhor, crer somente com a emoção. Iremos a partir de hoje administrar com excelência tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, Pai, que toda mente cativa está sendo quebrada hoje. Toda a prisão da mente está sendo quebrada hoje. Na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós declaramos isso pelo poder do nome de Jesus. As nações nos esperam, Senhor. Oh Deus, reinos, governos estão sendo liberados aqui nessa noite pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia. Começa a declarar: eu tomo posse, eu creio, eu recebo tudo aquilo que Deus tem para minha vida. Aleluia. Medita por alguns minutos por essa palavra. Medita. Deixa essa palavra gerar em você. De Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou é seu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. E tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu.
de palmas ao Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade nessa hora, em nome de Jesus. Você pode mandar uma salva de palmas a Jesus? Gente, de princípio eu quero dizer que você tenha liberdade em seu coração de, a partir do dia de hoje, se comprometer com a vida que Deus quer, não a vida que a religião quer para você. Por que Deus não é religioso? Por que uma imersão como essa? Isso não é tudo, gente. O dia de hoje é apenas uma porta de entrada para algo muito maior. Por que muito maior? Porque em 6 pequenas horas que nós passamos aqui juntos, acredito que o pouco você já pôde ouvir e pôde entender sobre aquilo que nós vamos produzir em 2026, isso nos levará para um nível onde ninguém mais segurará aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e com a sua vida. E nós não estamos a falar sobre você estar sobre uma placa de igreja, ainda que você esteja. Nós estamos a falar sobre o propósito pelo qual Deus tem estabelecido no seu coração. O reino tem muito mais. O reino tem algo muito maior do que você imagina. Deus tem muitas coisas para fazer. E se você estiver aberto ao que Ele quer fazer com a sua vida e na sua vida, certamente você vai entender que você tem sentido em estar aqui embaixo. Há uma razão pelo qual Deus te colocou aqui embaixo. As pessoas são dominadas pela ignorância, são dominadas pelo nível de falsidade muito grande, são dominadas pela hipocrisia religiosa. As pessoas são dominadas por sentimentos de raiva, de inveja, de ódio, sentimentos em que naturalmente promove com que as pessoas não se unam. Gente, quando nós fizemos a nossa primeira edição em Salvador, católicos, 7º dia, evangélico, nós reunimos uma galera onde todos nós, quando começamos a olhar uns para os outros, nós nunca em nenhum momento vimos a placa de onde ele pertence. A gente entendeu que o reino nunca vai defender nada mais, nada menos a não ser seres humanos. Nós não vamos chegar na eternidade e dizer assim, cadê os da Assembleia de Deus? Cadê os da Testemunha de Jeová, seja lá o que for? Deus não vai perguntar isso, Deus vai perguntar, cadê as almas? Então eu entendi que a alma não tem como. A alma não tem como. E às vezes essa alma que está ferida dentro de uma placa, dentro de 4 paredes, isso é muito forte que a apóstola liberou aqui sobre nós. Porque nós entendemos que nós não somos religiosos. Percebemos que a nossa mentalidade é alinhada pelos propósitos pelo qual Deus quer estabelecer sobre a nossa vida. É entender que Deus não precisa de um púlpito, Deus não precisa de uma plataforma, Deus só precisa de uma boca disponível para falar do amor, do carinho, da atenção que Ele quer para o ser humano. É você entender que até mesmo no teu empreendimento, dentro da sua loja, fora da sua loja, em tudo que você estiver colocando as suas mãos, o Senhor pode ser ponto de contato, de cura, libertação e transformação. Tem coisas que vão acontecer em 2027, se você não entender que Deus está em busca de filhos do reino e não em filhos religiosos, naturalmente, prática religiosa ou atividade religiosa. E você percebe que não precisamos viver para agradar a Deus de acordo com práticas religiosas. Nós precisamos estar envolvidos num relacionamento. E esse relacionamento nos levará à cura, à expansão, ao crescimento, à grandeza. Você não foi gerado para a escravidão, você foi gerado para a liberdade. Liberdade essa que você está tendo a oportunidade de afiar ela mais uma vez no dia de hoje. Se você já tinha um pouco, então vai começar a ter mais. Há uma porção além. Eu gostaria que você, nesse exato momento, colocasse a sua mão sobre o seu coração. Antes de nós entrarmos na nossa parte de perguntas e respostas, se você tiver e a gente conseguir compartilhar aqui com exatidão, você põe a sua mão no seu coração. Eu não sei quais são as mágoas que feriram o seu coração. Eu não sei quais são as pessoas que o diabo naturalmente usou como nome de pastor, como nome de profeta, como nome de apóstolo, ou até mesmo como nome de um líder. As pessoas olharam para você, ou até olharam para aquilo que, pelo qual muitas das vezes Deus tinha colocado no seu coração e acabaram diferindo. Calaram a voz da sua liberdade, calaram a voz do seu entendimento, privaram você de acessar o reino de Deus. A sua mente se tornou tão cativa a ponto de você aceitar a pobreza como seu estilo de vida, a doença como seu estilo de vida, a escassez como seu estilo de vida. E aí começamos a gerar essa mentalidade que tudo é normal. Não é normal, a vida é mesmo assim, a vida não é mesmo assim.
Deus não te gerou para uma morte precoce. Deus também não te gerou para que alguém assassinasse a sua vida mediante aos conceitos religiosos que estão plantados. Eu não estou falando sobre desobedecer, não estou falando sobre você ser desrespeitoso. Eu estou falando sobre a vida de Deus que pode fluir do seu coração. Abre o entendimento nessa hora e começa a dizer para ti mesmo: eu vou quebrar essas paredes. O Deus não precisa conviver comigo só para que de fato eu finja uma realidade. Deus quer a minha realidade de verdade. Ei, está na hora de você jogar essa máscara para fora. Está na hora de você tirar para fora essa dor, essa angústia, essa raiva, esse ressentimento. Eles não vão te compreender mesmo, não precisam te compreender. Quem precisa te entender é Deus. Quem precisa te compreender é Deus. Uma vez que Deus já te entende e você não precisa provar nada para ninguém, é hora para você dizer: Senhor, está na hora de me curar, está na hora de me restaurar, está na hora de me avivar, está na hora de me ativar. Eu vim declarar nesse lugar, nessa imersão, que a sua mente será liberta, o seu coração será liberto, o seu entendimento será liberto. Não é sobre uma imersão, é sobre um caminho de libertação completa, é sobre um caminho de transformação, é sobre você voltar para sua casa e dizer: essas paredes da religião caem hoje na minha casa, dentro do meu ambiente. Eu só preciso de que Deus entenda, na verdade, que Deus entra dentro da minha casa e me faça entender qual é a razão de eu ter casado, qual é a razão de eu ter esses filhos, qual é a razão de eu estar de pé, qual é a razão lógica e de fé para que o Senhor de fato contasse comigo. É hora do nosso entendimento se abrir, gente. Não é sobre mais uma igreja, não é sobre mais um movimento, não é sobre mais um evento, é sobre libertação genuína, em que o reino de fato seja plantado com coragem, com fervor, com bravura, com determinação. É sobre você entender que Jesus não veio fundar mais uma placa, Ele veio plantar o reino de Deus no teu coração, na sua mente, na sua alma. É você ser um agente de transformação. Essa é a noite que você pode dizer: essas minhas paredes religiosas serão derrubadas, serão quebradas, serão desfeitas, para que de fato o reino tenha como frutificar dentro de mim, como frutificar dentro daquilo que eu faço. Eu estou colocando diante de Deus você e tanto quanto esse ambiente, para que a tua vida volte para a sua casa, começando a adquirir a capacidade de um casamento mais feliz, um casamento mais alegre, uma casa mais plena, uma vida mais saudável, uma mente mais curada, uma mente totalmente tocada, um coração liberto, e que toda influência da religião, que naturalmente leva você a se aplicar a uma vida que não agrada a Deus, pois Deus requer de cada um de nós uma entrega total, para que você consiga ver o reino dele operar nos teus negócios, nas tuas finanças. Nós queremos bloquear agora toda ação do diabo contra a tua vida. Nós estamos a cancelar todo o peso demoníaco sobre a tua vida. Nós estamos a declarar que está paralisado hoje, está totalmente bloqueado o acesso do diabo na tua vida, está completamente quebrado toda a influência demoníaca e tanto quanto religiosa, que veio desde muito tempo te amarrando, te bloqueando, te paralisando, te levando para lugares que Deus não queria que você fosse. Deus não quer ninguém religioso. Deus não tem prazer na religião, nunca teve prazer na religião. Deus tem prazer no reino dele sendo plantado no coração das pessoas. Começa a declarar hoje, começa um tempo novo para a minha vida, começa uma nova história, começa uma nova etapa, e que a presença do Senhor possa te alcançar nesse lugar. Aleluia. Sim. Há uma liberdade no sangue dele, há uma liberdade no sangue dele. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Nada além do sangue. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Há uma liberdade no sangue dele. Eu sou livre. Entra por essa porta de liberdade. Eu sou livre. Nada
lugar no dia de hoje, independentemente se eles mostram sua dedicação. Oro para que Deus honre seu celeiro, de onde saiu todo o valor que você investiu nesse lugar, seja retribuído 100 vezes mais. Que haja abundância em tudo que você fizer. Oro para que haja uma multiplicação, triplicação, haja uma centuplicação daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Que os seus negócios prosperem, que a sua casa prospere, que você avance, comece a entender Deus nessa linha de pensamento. Ele não é religioso, Ele não precisa que eu fique fazendo coisas que não tem nada a ver com aquilo que Ele busca de mim. Que a sua vida seja tocada por tudo quanto você ouviu aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém? Fala comigo, Deus não é, nunca vai ser religioso. Fala assim, Deus não é, nunca vai ser. Então é hora de você começar a entender tudo que Ele quer. Esse Deus que não é religioso, Ele quer uma vida com você. Ele quer um relacionamento com você. Ele quer desfrutar com você coisas que podem de fato te levar a uma transformação. E as portas de acesso vão se abrir. Tudo que você pode aprender no dia de hoje é apenas a metade do que, como falei, é o 0% do que vem para 2026. Certamente nós estamos nos preparando para viver um ano extraordinário, um ano poderoso, um ano sobrenatural. Eu peço que Deus abençoe sua vida. E diz assim, 2026, que algo muito maior vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Pastor Charles, sua esposa, sua família, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, particularmente a mulher que sempre tem acreditado no meu passo de fé e saber que nunca foi fácil viver de fé, mas é sempre certeiro quando a gente marca o passo de fé. Estar aqui no dia de hoje é um passo de fé e é alto desafiador, porque nós temos, como falo, nós temos a igreja lá em Vitória, nós temos um público, mas quando Deus começa a mover o Espírito dele para marcar passos significativos, a gente não pode ficar retido ou bloqueado. A gente faz o que Deus está mandando fazer. Amém? Então, que o projeto da Escola Profética Êxodo possa começar a agregar na sua vida algo, caso você queira dar sequência de tudo aquilo que nós vamos desenvolver no próximo ano. E se você não quiser estar conosco, pelo menos já plantamos uma semente que vai fazer você celebrar todas as vezes que você ouvir falar de nós. Amém? Nós esperamos que você esteja nas próximas edições. E antes de nós entrarmos abrir essa oportunidade, próximo ano nós temos a imersão de 12 horas de oração, aprendendo a orar profeticamente, aprender a declarar e a direcionar um ano de fato. Você vai aprender a orar na prática e desenvolver o caminho de um mapa de oração. As pessoas entram num ano, não sabem o que vão fazer da vida. É mais um ano novo, como eu te disse, é a síndrome de um ano novo que não é novo. E as pessoas não têm direção, as pessoas não têm orientação. É mais uma vida ordinária sendo vivida. É mais uma vida comum sendo vivida. Mas Deus quer que a gente comece a experimentar a vida do reino, que todo dia nos faz experimentar algo sobrenatural, ainda que pequeno que for, mas é o que Deus deseja para nós. Se você olhar para o nosso material, nós temos 7 esferas da vida. Essas 7 esferas da vida, cada uma delas tem uma demanda, tem uma responsabilidade. Então, naturalmente, eu quero desenvolver pessoas, evoluir pessoas. E nós, como falei no princípio, nós não vai te falar para orar, nós vamos te ensinar a orar, nós vamos orar com você, você vai nos ver orar, você vai nos ver declarar, você vai nos ver fazer o que tem que ser feito. Eu não consigo fazer 2 horas, vou aprender a orar 2 horas. Vou te ensinar como se ora 2 horas, como você faz 2 horas de oração. Daqui a pouco você está fazendo 4 horas. E isso ninguém está falando sobre exagero, ninguém está falando sobre, e não vai trabalhar, nada contra, e nada que tem a ver com isso. Então, respondendo a pergunta
taxativamente da senhora, o mapa é uma bússola que a gente elabora e coloca essas 7 áreas, em cada área coloca 5 pontos específicos e a gente te direciona a preencher esse mapa, porque o seu mapa, você vai preencher o seu mapa e ao preencher o seu mapa, nós vamos orar com você. Nós não vamos te mandar orar, nós vamos orar com você. Nós vamos acompanhar você a orar. E nós vamos te ensinar a orar do mesmo jeito como a gente faz, do jeito que todos os nossos filhos estão fazendo. Então, fica claro que esse mapa é naturalmente um ponto crucial para você não se perder. Mas quando você começa a enxergar de uma outra forma, que você começa a abrir a sua mente, como é que você muda esse quadro, essa situação? Como é que você, sabendo que você é liberado e você precisa... Não é questão de obedecer, mas é questão de respeitar algumas hierarquias. Isso aqui tem. A senhora tem acesso a isso? Pode falar por que as pessoas são religiosas. Porque todas, a maioria dentro da igreja não sabe nem isso, nem isso. Se não sabe nem esses dois, como você sabe o seu propósito se você nem sabe isso aqui, nem sabe isso aqui? Como é que vai saber isso aqui? São quantas coisas aqui já? 6. Tem uma quarta. É simples. É dever. Isso aqui é um dever. Toda a igreja, toda. Está aqui Fernando, ela sabe. Nós transformamos a igreja de um amigo em Vila Velha por causa disso aqui. Ele tem 3 anos de igreja, ele não sabia nem a visão da igreja, nem aonde estava a levar as pessoas. Eu recebi apenas um sentimento de que devia abrir igreja, que devia estar na frente, alguém me ungiu no monte, e aí eu abri a igreja. Eu lhe perguntei, você sabe isso aqui? Por outro perigo, ele abriu a igreja pela conveniência da capacidade financeira que ele tinha. Ele tem muito dinheiro, e a empresa dele faz milhões. Se você vê esse cara, você vai perguntar assim, cara, não tinha como. Mas a verdade é, ele nem sabia o que é isso, o que é isso, o que é isso, porque ainda está faltando uma quarta. Mas se você entra dentro de uma igreja, e eu acredito que seja isso a primeira coisa que qualquer igreja deve apresentar às pessoas, porque quem não apresenta a visão, então nunca em nenhum momento saberá onde está indo as pessoas, ou seja, perde o senso de se eu não sei isso aqui, onde é que eu estou indo? Eu pergunto, sem querer ofender, seu pastor nos apresenta isso? Não estou falando sobre religião, estou falando sobre visão. O que Deus falou quando Ele abriu a igreja? O que Deus disse? Você vai ver na Bíblia, toda vez que Deus vai levantar um altar, há uma revelação sobre o altar. E todo o altar precisa ter clareza disso aqui. Se não tem clareza, nem não sabe direção. Por quê? Porque disso aqui comanda tudo aqui que vai vir aqui. Porque se nós não temos uma visão, uma missão, um propósito, como é que você tem herança? Não tenho visão, missão, propósito, como é que você tem herança? Como é que você tem herança? Se uma igreja não tem capacidade de escrever isso, vai em Abacuque, a Bíblia fala assim, a visão que você está vendo, escreve. Deus nunca vai te dar uma visão que você não seja capaz de escrever. É por isso que eu falo, por que o negócio fracassa? Não tinha visão. Por que o seu negócio vai de mal a pior? Não tem visão. Porque a visão é que comanda tudo isso aqui.
Você está entendendo? Tudo isso aqui que você está vendo aqui é comandado por esse aqui. Esse é o carro-chefe. E você vai ver que muitas são as igrejas que nós... Está aqui, Fernando. Pastor, qual é a visão dessa igreja? Eu não estou falando sobre o que você quer convenientemente. Estou falando qual é a palavra que Deus te deu. Está aqui, Fernanda. Nós não abrimos a Êxodo por acaso. Um dia destruído na vida. Estava sentado... Cara, estava numa situação crítica da nossa vida. Eu sentado no chão, à beira da cama. O Espírito de Deus falou no meu ouvido. Quando ele falou no meu ouvido, falou assim: estou te devolvendo o que te roubaram. Eu disse: como? Me deu a palavra Êxodo. Quando ele me deu a palavra Êxodo, ele falou assim: você está sendo reconectado ao seu lugar. Eu disse: como? Porque durante muito tempo, daqui ela sabe, eu cheguei no Brasil, as pessoas tentaram roubar aquilo que eu era, aquilo que eu trouxe, a identidade clara, pura. E naturalmente determinados líderes começaram a tentar gerar contaminação sobre isso. Aí eu fui estudar. Você sabia que a guerra de Israel não era por estar no Egito ou por sair do Egito? Era porque durante 430 anos eles tiraram o que era mais importante: identidade. É por isso que é mais fácil escravizar quem não tem identidade. Se não tem identidade, não tem visão. Aí eu pergunto: cadê a sua visão? Não é só abrir um negócio. Não é só abrir uma igreja. O que tem de igreja aberta aí, vamos falar, a igreja dos cabeças de bagre, são várias. É só voltar. A pessoa não vai discutir com o líder. A pessoa não vai bater boca com o líder. Mas de uma forma muito carinhosa. Eu falei até esses dias na live: mulheres, pergunta ao vosso marido: onde que você está me levando? Seja clara. Tenha coragem, seja mulher o suficiente para perguntar: você está me levando aonde? Casamos, e agora? E depois? Qual é o próximo passo disso? Você acha que eu estou falando uma coisa que essa aqui não me perguntou? Quantas vezes ela parou comigo em Salvador, como fala assim, encurralou na parede: está me aonde? E sempre tive a coragem e a simplicidade de dizer: nós estamos indo para aqui, para aqui e para aqui. Várias vezes já não errei, mas voltamos no mesmo lugar. Vamos refazer e vamos voltar no mesmo lugar. Porque a visão é essa. Deus falou isso. Deus orientou isso. Deus falou comigo isso. E eu não tenho... Ouça todas as vezes que Deus fala. Ela sabe, todas as vezes que Deus falou conosco. Eu fui, peguei um papel e eu escrevi tudo. Palavra por palavra. Nós construímos a Êxodo do zero. Sabe o que é do zero? Zero. Porque nós tínhamos uma... Se temos uma visão, temos uma missão. Temos uma missão. Se temos uma missão, temos um propósito. Se temos um propósito, temos uma... Porque amanhã eu estou morrendo. Daqui a 40 anos, se Jesus não voltar, você não vai estar viva. Você não vai estar vivo. Você vai deixar a unção que Deus te deu, vai deixar para quem? As habilidades que Deus te deu, vai deixar para quem? O religioso morre com aquilo, mas um do reino, ele entende: eu tenho que transferir isso para alguém. Eu tenho que colocar isso na vida de alguém. Eu tenho que fazer alguém viver através daquilo que eu... Você acha que isso é pesado? É por isso que muitas das igrejas são religiosas, porque elas não têm nem isso, nem isso, nem isso. Eles fingem ter isso aqui, mas não tem isso com cabeça. O carro-chefe é isso aqui. Visão. E eu não estou falando sobre inventar coisa. Mas muitas das vezes nós também vemos pessoas que querem estar debaixo desse sistema. Nós tivemos uma pessoa, um tempo que ele começou a caminhar conosco, e ele veio de uma determinada denominação que tinha um jugo muito pesado sobre usos e costumes. E na nossa igreja... cortar a barba, já me mandaram tirar o cabelo. Você não vai pregar aqui porque não tem gravata. Já me deram gravata em cima do púlpito. Isso aí. Meu Deus, sim. Você não pode continuar. Nós não temos essa prática. Sim. E ele caminhou por um período, depois ele chamou
O apóstolo disse assim: eu dentro de Cachoeiro nunca conheci uma palavra como a tua, mas não posso continuar caminhando aqui. Ele disse assim: mas por quê? Ele disse assim: porque eu preciso de alguém que me controle. Diante de Deus. Ele falou: eu vou voltar de onde eu saí, porque eu não consigo viver com essa liberdade que o Senhor prega. Ele não está liberto. Só que quando a gente fala isso, queridos, parece uma loucura, né? Mas a gente vê isso o tempo inteiro. Pessoas que só conseguem estar debaixo desse domínio, desse sistema opressor. A pessoa não consegue se ver fora dele. O que mais nós temos visto hoje é isso. Porque enfrentar e encarar essa verdade que o Senhor prega não é para todo mundo. Porque na grande verdade a gente aqui acha bonito e glorifica a Deus. Mas quando somos confrontados com a verdade, o primeiro a sair fora somos nós. Porque lidar com a verdade não é para qualquer um. A verdade, ela por si só, ela fere. Por que essas pessoas querem essa prisão? É simples. Já ouviu falar de masoquismo, né? O que é um masoquista? É o cara que gosta de sofrer. Então, naturalmente, eles carregam a síndrome do masoquista. Eu quero que você me maltrate para dizer que eu sou santo. Eu quero que você me pise para dizer que eu sou puro. Eu quero que você me fale assim: tem que andar com terno e gravata o dia todo. Irmão, um calor de Cachoeiro, você vai andar com terno e gravata, você é maluco. Pelo amor de Deus. Mas tem gente assim. Fica no meu púlpito se for de terno e gravata. Então manda o terno e gravata pregar. Vai, fala com o terno e gravata para pregar. Eles estão mentindo? Bota o terno e gravata para pregar. É porque nós não entendemos que Jesus nunca se importou. E naturalmente você vai perceber que todas as pessoas que têm Jesus de verdade, a liberdade que Ele lhes deu não é uma liberdade que fere o próprio Deus, é uma liberdade que comunga com o próprio Deus. Não é uma liberdade que desrespeita o próprio Deus, é uma liberdade para se sentir mais amado, mais querido, mais apaixonado por Ele, saber que eu estou ao lado de alguém, que o jugo dele e o fardo dele é... Mas olha só, apóstolo, o que eu observo sobre pessoas. Tem gente que gosta de ser comandado, não quer aprender a pescar. Quer que pesquem para ele. Igual eu entra para ser liberto. Aí até um dia desse a gente estava conversando sobre isso. Vai lá, é liberto, vai embora. Daqui a pouco volta cheio e demora de novo. Porque não muda, não quer mudar. Aí é o que a apóstolo falou, precisa de alguém para doutrinar. Ou seja, não tem autonomia, não sabe assim, não. Sabe, tem regras, saber o que quer, o que não quer. Então, assim, são pessoas, né? Umas têm autonomia, sabe como é que lida com Deus, paga preço. E tem gente que quer que o apóstolo, a pastora pague preço por ele. Não dá certo. Bom, Paulo falou uma coisa sobre um menino que pecou com a madrasta em 1 Coríntios 5, se não me falar a memória. A igreja de 1 Coríntios 5, Paulo vai receber uma notícia que um menino adulterou e desrespeitou o leito do pai. O filho dormiu com a madrasta. E Paulo diz assim: olha, tire esse cara lá daí e mande na mão do diabo. Alguém vai falar assim: é pesado demais. Não, é melhor você conviver com o diabo do que tentar conviver com alguma coisa que você não quer. Então, para alguém que tem esse sentimento de que quer ser comandado, quer ser dominado, quer ser governado, ou eu quero que você me dirija, a vida é sua, a vida não é minha. É por isso que fala que o pastor também tem alma, o pastor também tem vida própria. Ele não é, ouça bem, um proprietário da igreja, ele é o mordomo. O mordomo foi colocado lá para servir melhor, para fazer melhor, mas ele não é dono daquelas quatro paredes, porque quando ele morrer, aquelas quatro paredes vão ficar. Então ele tem que cuidar da vida dele antes de cuidar da vida de quem ele, ouça, tem na frente liderando. E naturalmente as pessoas querem que a gente fala sobre possessão, na verdade. A pessoa quer, sabe, quer possuir a pessoa quer tudo, sabe, tentar um agrado que não é agrado, não é verdadeiro. Ele quer ficar sobre aquele jugo aí, e naturalmente você vai perceber que a pessoa que ele não sai do lugar, ele não evolui, não cresce.
não desenvolve características da vida dele que possam possibilitar, inspirar a um outro alguém. Por quê? Porque normalmente a pessoa não está habilitada a viver na liberdade do reino. Deus não vai nos levar para o céu para nos tornar escravos. Deus vai nos levar no céu para nos tornar filhos, cada dia mais. Que massa, gente. Agora, se ele quer viver, eu falo, irmão, pega outra igreja, procura outra igreja, porque aqui não vai dar para você. É melhor ser sincero com a pessoa. Não é sobre perder, é sobre ter qualidade. Na nutrição a gente aprende pelo menos 4 coisas: quantidade, adequação, qualidade e harmonia. Pelo menos 4 coisas tem que ter um alimento. O alimento tem que ter qualidade, tem que ter quantidade, tem que ter harmonia e tem que ter adequação. A pessoa precisa ter qualidade de fé, precisa estar adequada ao lugar, a pessoa precisa ser harmônico. Agora a pessoa, se não quer isso, o problema é dele. Pai, que tudo aquilo que Deus comunicasse a nós por intermédio desse tempo precioso que estivemos. Eu reconheço, Deus, que alguém poderia estar hoje na praia, alguém poderia estar na família, convivendo com a família, alguém poderia estar no churrasco, Senhor, alguém poderia estar com outros amigos que não sejasse esse lugar. Mas os teus filhos e as tuas filhas desejaram, ó Deus eterno, estar aqui. Eu oro para que o fogo do Espírito de Deus continue subindo acima de tudo, para que a paixão por Jesus continue queimando de tal maneira que possamos revolucionar, ó Deus. Pai, Cachoeiro precisa de águas novas. Cachoeiro precisa de um fogo divino vindo, Pai eterno, nos 4 cantos. Senhor, Cachoeiro precisa ser sacudido, Deus. E nós precisamos, ó Deus eterno, que o Senhor possa fazer isso por nós. Nós só somos os instrumentos. O Senhor está levantando, eu não vejo, Senhor, participantes, eu estou vendo pessoas que vão mudar pessoas. Eu estou vendo, Deus, homens e mulheres, Pai eterno, que vão não apenas sair de um ambiente como esse só para dizer que foi bom. Não tem a ver com ser bom, tem a ver com cumprir o que Deus tem plantado no nosso coração. Pai, eu me recuso, ó Deus eterno, a estar na frente para ser bom. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. Então eu te peço, impulsione, motive, habilite, Pai, capacite, quebra, Deus eterno, todas as barreiras possíveis e leva, Deus eterno, a cada um a cumprir, ó Deus eterno, com eficiência, Senhor, o seu propósito, o seu plano aqui na terra, Senhor, no nome de Jesus. Não nascemos e nem estamos aqui só para dormir e acordar, comer bem, dormir bem. Não, Senhor, há algo muito além sobre isso, há algo muito maior sobre isso. Então unge, Pai eterno, cada uma que tem aqui suas habilidades, ativa os dons que estão, Pai eterno, adormecido. Desperta o Espírito do Reino no coração, na mente, na alma. Que toda a palavra liberada, Deus, seja aplicada. E todo o ensino seja, Pai, colocado em prática para a glória do Teu nome. Que o inimigo não tenha liberdade de roubar nenhum dos ensinamentos que foi plantado. Nós bloqueamos a ação do diabo dentro dessa cidade. Pai, o trono de Satanás vai cair no nome de Jesus. As pessoas vão encontrar alegria, as pessoas vão encontrar paz, as pessoas vão encontrar propósito, as pessoas vão encontrar significado da vida. Pai, unge a palavra da excelência. Esse lugar, ó Deus, é um termômetro divino, Senhor. Unge, ó Deus, cada homem, cada mulher, essa igreja, esse lugar, esse portal. Ó Espírito Santo de Deus, eu oro para que a graça divina opere por intermédio dos teus filhos, ó Deus eterno, apóstolo Carlos, Deus eterno, Pai, apóstola Cristina, Senhor. Estamos a orar, Pai eterno, para que o Senhor levanta novos Paulo, novos Elias, homens e mulheres inconformados que vão mover os seus para a terra. Levanta, Pai eterno, na área da psicologia, Senhor, como tens levantado, Pai eterno, tua filha, Senhor, irmã Adriana, Pai, capacite, libera sobre ela, Pai, que está no ramo do empreendedorismo, habilita, capacita, empodera com graça, empodera com favor. Pai, pastor Charles, pastor Deus eterno, Isaías, a todos presentes nesse lugar, nós declaramos que, ó Deus, a luz de cada homem e mulher nesse lugar vai brilhar, vai ser excelente o que Cachoeiro vai viver em 2026. Nós somos parte do mover dos céus na terra, nós somos parte de uma revolução. Fizeste, ó Deus, em Azusa, o Senhor pode fazer de novo. Fizeste, ó Deus, na Colômbia, o Senhor pode fazer de novo. Fizeste, ó Deus, até nos anos 60 aqui no Brasil, o Senhor pode fazer de novo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre nós. Então nós acreditamos, Deus eterno, numa nova capacidade, numa nova habilidade que o Senhor está entregando, ó Deus, a homens de negócio, a mulheres de negócio. Pai, nós estamos a declarar, o Senhor vai ungir uma geração
enganosa, mentirosa, manipuladora não vai resistir o fogo do reino de Deus na terra. Pai, nos prepara para 2026. Abre as portas do divino, revela, Pai eterno, habilidades, capacidade, e que os céus estejam respondendo à necessidade de cada homem, cada mulher, Senhor. Não é sobre placa, não é sobre, Pai, denominação, é sobre o reino, Senhor. É sobre aquilo que a tua palavra nos diz e nos manda. Espírito Santo, se quebra nessa noite, Pai, tudo que a religião semeou no coração dessa mulher ou desse homem, se desfaz agora. Todo o poder da religiosidade enganosa e mentirosa. Pai, nós queremos o reino, nós profetizamos o reino, nós declaramos com o Espírito Santo, aleluia. Espírito de Deus, ativa a riqueza que estava travada, ativa a abundância que estava travada, ativa o avanço, ativa o rompimento. Eu estou declarando, haverá um nível de prosperidade nunca vista na terra. Ouro, prata virão, ó Deus eterno, à disposição dos teus filhos. O reino, ele é um reino de excelência, e nós acreditamos no que o Senhor vai fazer nessa cidade, no nome de Jesus. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, e assim bendizemos o teu nome. Pai, nós estamos dando finalização à nossa imersão hoje, que apenas é uma porta de entrada para coisas maiores. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu Obrigado, Senhor, por esse tempo de qualidade na tua presença. sobre toda humilhação. Senhor, nós queremos declarar: 2026 já está aí. Vem conosco, Jesus, e faça uma grande obra nas nossas vidas, em nome de Deus. Amém? Amém? Dá um abraço ao irmão que está do teu lado, aperta a mão dele, fala que você estiver aqui.